Som, testando. Foi? Boa noite, irmãos. Para quem nos acompanha no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós tivemos um pequeno probleminha, então nós gravamos o culto. Então não sei o horário que você está nos assistindo, mas aqui fica o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite para você, viu? E nós sempre começamos o nosso culto com um momento de oração. Momento de pedido de oração, momento onde nós temos também um momento para agradecer o Senhor. E eu quero fazer hoje uma dinâmica um pouco diferente, mas que vai ser muito parecida. Nós vamos ter esse momento de oração, mas hoje eu vou te dar um tempinho para você pensar em um amigo. Nesse momento de oração, eu quero que você fale o nome desse amigo, porque nós vamos, assim como igreja, orarmos por esses amigos e que nós levantarmos o nome. Então você tem algum amigo, algum vizinho, em que você pensa assim, poxa, eu gostaria de ter esse meu amigo aqui na igreja. Então eu quero te convidar a você trazer esse nome para que a gente possa, junto com você, orar por ele. Por que eu estou dizendo isso? Lá em Atos 4:20. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos 4:20? Atos 4:20. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Amém? Assim diz a palavra de Deus: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E eu gosto de pegar esse texto e pensar um pouco na dinâmica de amigo, de vizinho. Tem tantas coisas que acontecem aqui na nossa igreja e que a gente gostaria de tê-los aqui. Um amigo, um parente. E às vezes a gente até fala, mas parece que não surte efeito nenhum. Ou às vezes a gente fica com vergonha e não fala. Ou às vezes, mesmo a gente convidando, parece que acontece de tudo para que essa pessoa não venha para alguma programação especial que a gente convida. É ou não é? E aí eu aprendi que às vezes a gente precisa orar. O pastor Billy Graham, ele dizia que toda vez que o homem ele está em algum caso querendo se afastar do Senhor, Satanás vem sempre com um navio pronto. Entre. Se afaste de Deus. E eu creio que as nossas orações, elas são capazes de ajudar com que essa pessoa ela tenha força para vir até aqui à igreja. Para que ela possa ver daquilo que a gente tanto fala para ela. Para que ela conheça esse Jesus de quem nós tanto pregamos. Então, nesse momento de oração, eu quero pedir para que você fale o nome de algum amigo. Eu vou anotar aqui e eu quero convidar também os irmãos a orarem por esses amigos. Quem sabe no domingo que vem a gente não tenha um desses amigos aqui que nós vamos orar nesse momento aqui na igreja. Tem alguém que tem algum amigo, algum vizinho, algum ente querido que assim, Jorge, pastor Jorge, eu quero que a igreja ore pelo meu amigo fulano. Tem alguém? Adi? O irmão, qual o nome? Adevaldo. Conversão. Mais alguém? Rejane? Mais algum amigo, mais algum vizinho? Pedrinho? Pela sua avó. Tio Gerson. Mais alguém? Vamos primeiro aqui na frente. O irmão. Isso. Francisco. Olha quantos amigos nós temos, hein? Vitória e Fernando. Ih, irmão, vou ter que pegar um papel maior, hein? Amiga Luci.
Mais muita gente, muita gente. Isso. Maria Auxiliadora. Uma Rosa? Marcelo e Arthur. Pedrinho de novo? Qual o nome? Clarinha. Clarinha, amiga do Pedrinho. Mateus e Bruna. Ih, irmãos, a igreja vai estar lotada no próximo domingo, hein? Albert. Pode? Jonatas. Uma Rose? Areta e Sidney. Mais algum amigo? As mulheres do multiministério. Eita, é muita gente, hein? Obrigado. Ó, 3 papeizinhos já, hein? Arthur, Vitor, Gabriele e Tatiane. Mauro, Karine. Olha o tanto de gente. Fala, Pedrinho. Ana e Arthur. A Júlia também. Olha o tanto de gente que nós temos para orar. 4 bebezinhos, Pedrinho. Olha o tanto de gente, o tanto de amigos que nós estamos falando daquilo que nós estamos vendo e vivendo aqui na igreja. Então, esse momento agora, para os nomes em que você lembrou na cabeça, você vai orar. E pelos seus nomes em que você levantou aqui, você também vai orar. E se Deus quiser, na semana que vem, sabe naquele momento de oração que nós temos de agradecimento, nós vamos agradecer ao Senhor que algumas dessas pessoas vão estar aqui. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos falar, não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós estamos ouvindo. Vocês já pegaram o boletim da nossa igreja? O boletim virtual? O tanto de coisa que tem acontecido? Como Deus tem abençoado a nossa igreja? Pois é, eu creio que Deus ele vai trazer sim algumas dessas pessoas aqui. E quem sabe, né? Pelos nomes que a gente falou aqui, a gente vai ter que colocar a cadeira lá fora. Então vamos orar ao Senhor? Ore pelo seu amigo, ore pelo seu vizinho, ore para que ele possa estar aqui no nosso meio, no domingo que vem. Oremos. Senhor, queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer porque Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus amoroso, e Tu és um Deus que ouve a nossa oração, Pai. E a Tua igreja nesse momento, Pai, de forma individual, de forma coletiva, como corpo de Cristo, ora pelos seus amigos, ora pelos seus familiares, ora por aqueles que ainda não aceitaram, Senhor, a Tua palavra ou ainda não entregaram a sua vida, Senhor, verdadeiramente a Ti, Pai. Queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que por algum motivo, Senhor, seja um motivo particular, seja algo espiritual que nesta noite não está aqui nesse momento, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que de alguma forma a Tua palavra, Senhor, chegue ao coração dessa pessoa. Queremos Te pedir, Senhor, que no próximo domingo, Senhor, a Tua igreja venha presenciar, Senhor, a Tua maravilhosa graça, Senhor, sendo manifestada na presença de algumas dessas pessoas em quais nós estamos orando aqui. Que nós possamos ver, Senhor,
como o Senhor escuta as nossas orações, que nós vamos ter um coração grato, Senhor, porque nós já vimos aqui um testemunho da Tua igreja, Senhor, tantas orações atendidas, mas nós mais uma vez chegamos aqui como a igreja de Cristo, pedindo ao Senhor, escute a nossa oração, que os nossos amigos e os nossos familiares venham receber a Tua palavra, Senhor, e que ela venha encontrar abrigo no coração de cada uma delas, de tal forma, Senhor, que ela venha fazer a diferença assim como ela fez na nossa vida, Senhor. E que essas pessoas venham ser transformadas pelo Teu Evangelho. Pois esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E oramos em nome de Jesus. Amém. Equipe de louvor. Boa noite, querida igreja. Vou convidá-lo a ficar de pé para a gente cantar o Senhor nessa noite. Essas canções vão falar sobre o nosso coração, sobre a gente cuidar do nosso coração e entregá-lo ao Senhor. Em Provérbios diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Outro versículo muito conhecido que nós vamos cantar aqui em música, diz assim, Salmo 51:10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Nosso coração é enganoso, mas que a gente possa colocá-lo diante do Senhor, permitir que o Espírito Santo nos encha e faça mover na nossa vida. Amém? Vamos cantar isso ao Senhor. Se você não conhecer alguma dessas letras, fique à vontade, mas louve o Senhor junto com a gente. Jesus, teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim adoração. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu, quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Jesus, teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim adoração. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu, quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Só as vozes agora. Meu coração
só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Aleluia, vamos cantar Cria em Mim. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito, não retires de nós o teu espírito. Quero aprender? Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. Que essa seja uma oração nossa. E renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito, não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus.
Senhor, escuta a oração do teu povo, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Transforma o nosso coração, Pai. Ainda que já tenhamos aceitado a Ti como único Senhor e Salvador, que entendamos que Teu Espírito Santo habita em nós, sempre há algo a resolver, Pai. Sempre há pontos, Senhor, porque nós somos humanos, pecamos, Senhor, falhamos, mas que nós possamos buscar sempre, Senhor, a Tua vontade. Buscar nos afastar do pecado, Senhor. Por isso, nessa oração que fizemos através de canção, como diz na Tua palavra, Senhor, que nós possamos realmente entender, Pai, que é difícil, Senhor, em alguns momentos, seguir a Ti, Senhor, fazer a Tua vontade, porque precisamos abrir mão da nossa natureza. Mas também é difícil fazer a nossa vontade, pagar o preço por elas. Não ouvir a Tua voz, fazer da maneira que nós queremos, Senhor. Há um dito popular que diz que tudo é difícil. Fazer de tal jeito é difícil, emagrecer é difícil, ficar muito gordo é difícil. Fazer de certa forma é difícil, da outra também é difícil. A verdade é que as nossas ações muitas vezes são difíceis para errar ou para acertar. Mas com o Senhor, fazendo a Tua vontade, cada dificuldade é suprida por Ti, Senhor. Nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos entender que fazendo a Tua vontade estamos na palma das Suas mãos, Senhor. E cada vez que a gente vai dar um passinho fora, vai tropeçar, vai cair, o Senhor está ali para colocar a Tua mão, Senhor. Não me esqueço de, como diz na Tua palavra também, mas de um retiro em que tivemos um tema no qual o boneco estava à beira de um precipício e se o Senhor mandasse que ele desse o passo à frente, ele podia dar, porque o Senhor iria prover, seja a segurança, seja o paraquedas, o que quer que seja, que nós possamos realmente dar passos de fé, Senhor, e confiar no Senhor, mas que possamos ter discernimento. Dá-nos discernimento, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua vontade e assim obedecer ao Senhor e agradar o Teu coração. Muito obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade. Muito obrigado, nos ajude. É o nosso clamor a Ti e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Boa noite a todos. Dizer que a igreja cantou muito bonito hoje. Não foi bonito? Hoje cantaram muito bonito, sempre, mas hoje foi especial. Vamos então aos avisos da semana. Começando por hoje à noite. Hoje nós teremos cantina com as mães de oração. Vitor já está aqui, ó, porque quem subiu viu o cheirinho maravilhoso de coisa gostosa sendo preparada. Estava um refogado lá. Então hoje, depois do culto, nós temos cantina com as mães de oração. O cardápio está especial. Eu não vou contar, porque eu já contei de manhã. Ou eu conto? Conto, né? Vamos contar, né? É um creme de milho super saboroso com um franguinho desfiado. É desfiado o frango? Não? É um franguinho desfiado, um arroz bem soltinho, fresquinho, feito agora. E um suquinho maravilhoso. Oi? E batata palha. Então tem creme de milho, tem frango, arroz, batata palha. Hoje, depois do culto. E tem sobremesa. Mousse de morango e mousse de abacaxi. Gente, cardápio completo. Ficou com fome? Então tá. Depois do culto a gente vai lá e você pode perguntar, Liz, e esse recurso, a qual a gente vai destinar esse recurso a que projeto? O projeto de hoje é o Dia Batista de Oração Mundial. É um dia programado pelas mulheres da América Latina, mulheres batistas da América Latina, chamado de DEBOM, Dia Batista de Oração Mundial. E a gente vai enviar essa oferta para essas mulheres da América Latina para projetos sociais aqui no Brasil e em toda a América Latina. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos jantar hoje na igreja para a gente enviar essa oferta para o DEBOM, Dia Batista de Oração Mundial. Hoje tem cantina. E, além disso, dia 19, nós teremos o Café da Juventude, o nosso pequeno grupo, que se reúne a cada 15 dias, e nós teremos dia 19, lá na casa do pastor Jorge, que também é a minha casa. Então, dia 19, Juventude, vamos que tem café. E também o nosso Oxigênio, que é uma programação da Juventude, e dessa vez, o Oxigênio vai ser super especial, porque ele será da Juventude para a igreja. Será aqui na igreja, quinta-feira, dia 24 de novembro. Quinta-feira, às 16 horas, 4 da tarde. Acho que esse horário está meio confuso.
Por que será dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 4 da tarde? Porque será a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Brasil e Sérvia. Vamos juntos torcer pela nossa seleção brasileira aqui na igreja. Então, se você tem um tempinho disponível na sua agenda de trabalho, estúdio, vem aqui para a igreja torcer com a gente vai preparar um ambiente lá fora. Traz uma comida também, porque a gente sabe que crente come, né? Então, vem todo no pratinho para a gente repartir e vamos juntos torcer pelo Brasil no nosso oxigênio. E, para finalizar, o Dia da Família IBF. Irmãos, o pastor falou hoje pela manhã que tem sido um dia preparado com muita antecedência e com muito cuidado, lá no Rio Bonito, no acampamento batista em Rio Bonito, mas nós precisamos que a igreja faça a sua inscrição. Então, irmãos, é até hoje. Até hoje a inscrição, a gente podia se estender, mas até hoje a gente precisa de um sinal. Por exemplo, olha, eu ainda não fiz uma inscrição, mas eu quero ir. Então, segura a minha vaga. Ou, olha, eu não vou. A gente só quer que vocês digam, deem um sinal para a gente ver se a gente mantém o local. Ou a gente dá um sinal para ele, ó, a gente não vai conseguir fazer esse dia, ficou meio difícil para a nossa igreja, mas até hoje a gente precisa que os irmãos deem um sinal, dizendo que vai ou que não vai. Mas eu sei que os irmãos vão. Então, podem me procurar depois do culto para dizer. E a gente vai conseguir entender o silêncio como uma negativa. Tá bom? Então, por favor, falem conosco. Elis. Não, foi mal, não queria cortar a palavra. Não, pode falar. Se o seu problema for financeiro também, procura a Liz e diz, olha, eu pretendo queria estar muito nesse dia, mas se essa for a sua limitação, avisa para eles também. Com certeza, porque o que nós queremos é que todos nós estejamos juntos no dia 10, porque é dia da família IBF, tá bom? Então vamos. Foi tudo. E agora? Agora é o dízimos e ofertas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 9. 2 aos Coríntios 9, versículo 11. Todos acharam? Amém? 2 Coríntios 9, 11, assim diz a palavra de Deus. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em oração e gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações e gratidões a Deus. A gente pode perceber aqui, até nos próprios anúncios, muitas atividades em que a nossa igreja está fazendo. A gente, por exemplo, sabe que o multiministério faz um trabalho belíssimo durante a semana. E a gente sabe que o desejo do nosso coração é que nós temos outros projetos e que a gente acabe atendendo outras pessoas. E os nossos dízimos e ofertas, eles servem justamente para isso. Para sustentar esses trabalhos em que a igreja tem sonhado. E esse texto, ele é muito bonito porque ele fala justamente sobre isso. Como a nossa generosidade, ela resulta na manifestação do poder de Deus. E aqui eu não estou dizendo que por conta dos nossos recursos financeiros é que a gente vai conseguir algum êxito. Não, não é isso. Mas é que o nosso coração generoso, Deus ele é capaz de usar o nosso coração generoso para abençoar outras pessoas. É aquele jargão, né? O pouco com Deus é muito. Às vezes alguma pessoa querendo fazer tão pouco, achando que está fazendo tão pouco, mas para alguma outra pessoa, aquilo ali é algo extraordinário, é algo que ela necessitava. E um coração generoso, ele experimenta essa manifestação do Senhor. O seu pouco acaba se tornando muito. Então, quando você faz uso dessa oportunidade de dar ao Senhor, de depositar ao Senhor seus 10%, ou entregar alguma oferta, você está ajudando a igreja a manifestar o poder do Senhor através dos recursos financeiros. Não só no projeto das mulheres, mas também no trabalho com a juventude, no trabalho com os nossos adolescentes,
porque parte desse recurso, eles são destinados para que a gente venha manter esses projetos. Então, você que nos visita, você não é obrigado a participar desse momento. Você que também é membro da igreja também não é obrigado a participar desse momento, mas que você guarde essa mensagem. A nossa generosidade ela é capaz de abençoar outras pessoas. Então vamos participar desse momento? Equipe de louvor. Confia, calma tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia, Ele é contigo. Confia e use a sua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Sua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Confia, Ele é contigo. Confia, Ele é contigo. Confia e use a sua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. Amém. Alex, ora pra gente. Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, primeiramente, por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor. Continua abençoando a todos que estão aqui, os que não puderam estar aqui, Senhor. E agora, Senhor, nos entregamos aqui, Senhor, concentrados para aprender mais de Ti. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Louvamos ao Senhor e agora queremos saber o que o Senhor quer nos mostrar, quer nos ensinar com a Tua palavra. Então, Senhor, abençoa quem vai trazer a mensagem nesta noite e que o Senhor venha, Senhor, revelar a Tua vontade em nossas vidas nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Crianças, podem vir. Vem, Rafinha.
eu vou pedir uma pessoa bem jovem para orar por vocês. Irmão Ribeiro. Orar pelas crianças. Ora por eles, irmão Ribeiro. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor está concedendo a cada um de nós aqui presente, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está sempre nos orientando, nos dirigindo. Eu coloco essas crianças no teu altar, Senhor, para que o Senhor possa, ó Deus, trilhar os caminhos deles de acordo com a tua vontade, ó Deus. Abençoe seus pais, abençoe as suas famílias, ó Deus, para que eles possam ter esse trabalho, ter esse compromisso contigo, ó Deus, de trazer sempre as crianças aqui na tua presença, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, que nós oramos, agradecido por tudo. Amém e amém, Senhor. Vamos dar um abraço do irmão Ribeiro agora, Senhor. Irmãos, vamos no texto de Romanos 1. Romanos 1, nós vamos ler do texto, vamos lá. Texto bíblico de hoje, Romanos 10, versículo 1 ao versículo 14. Romanos 10, versículo 1 ao versículo 14. Então, você que trouxe a sua Bíblia, você que trouxe o seu smartphone, Romanos 10, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 14. E para a gente começar, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito desse texto. Primeiro, é um texto em que me chamou muita atenção e que fala grandemente ao meu coração, porque é um texto em que ele chegou a mim, vamos dizer assim, de forma diferente, ou ele tocou no meu coração de uma forma diferente, quando eu questionava a Deus a respeito de um chamado. E eu lembro que, pensando um pouco a respeito da vocação a qual Deus me deu, depois de ter aceitado o chamado pastoral, eu falei, Senhor, ok, mas o Senhor tem alguma missão para a minha vida? Tem alguma coisa diferente que o Senhor gostaria de que eu fizesse? E aí eu lembro que essa passagem, e aí um versículo em especial, passou a tocar muito no meu coração, que foi o texto de Romanos 15. Na verdade, é uma passagem inteira, do 14 ao 15, que diz assim: como, porém, invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E esse versículo 15 foi que quando eu entendi que Deus ele tinha um chamado para mim diferente, um chamado específico. E ali eu vi que Deus estava dizendo para mim, eu te chamei para enviar pessoas. Enviar pessoas. E aí eu até questionava Deus, mas se eu enviar para onde? Enviar para algum campo específico? E aí também para servir como uma introdução, eu sempre quis ser um missionário de campo. Eu sempre quis ir para o campo missionário. Mas aí Deus sempre falava para mim, não quero que você vá para o campo. E esse versículo foi como Deus dissesse para mim assim, agora você entendeu por que eu não quero que você vá para o campo? Eu quero que você envie pessoas para lá. Então essa passagem, ela chegou no meu coração dessa forma. E às vezes quando eu estou fazendo algum trabalho, algum ministério, eu sempre fico me perguntando, essas pessoas em que eu estou cuidando, elas estão sendo enviadas? Essas pessoas em que eu estou cuidando, que eu estou falando, que eu estou ensinando, elas estão levando essa mensagem para outras pessoas? E eu lembro que a minha convicção de que Deus estava falando comigo disso veio de um presente. Porque quando eu questionava a Deus, um amigo chegou com um livro, falou assim, Jorge, esses dias eu estava mexendo lá nas minhas coisas, eu achei esse livro e o Senhor colocou no meu coração, eu na mesma hora lembrei de você. Está aqui, o livro que o Deus mandou dar para você. E aí quando eu pego o livro, qual era o título do livro? A missão de enviar, como sustentar o seu missionário.
E ali eu pude entender que, Senhor, agora eu entendi. Não precisa ser mais específico. Entendi aquilo que Deus estava querendo falar comigo. E a carta de Romanos, ela é uma carta missionária. Ela é uma carta num contexto missionário. E para a gente entender um pouco o contexto histórico, Roma naquela época era uma cidade muito importante. Era meio que assim, se foi feito em Roma, vai virar moda. Se for feito em Roma, as pessoas vão conhecer. Se for feito em Roma, vai se espalhar. Então, se a mensagem do Evangelho for pregada em Roma, ela vai se espalhar. E o apóstolo Paulo, quando escreve em Roma, é porque ele também via na igreja de Roma uma igreja capaz de enviar pessoas, enviar missionários. E quando a gente lê o texto, a gente vê muito claramente que o apóstolo Paulo também tinha a intenção de que a igreja de Roma o sustentasse em uma de suas viagens. Então vamos pensar na nossa igreja? Vamos dizer que a nossa igreja estivesse em Roma. Apóstolo Paulo mandou uma mensagem para a gente. Porque ele ficou sabendo que a nossa igreja, na última campanha de missões, teve um alvo de 3.000, ultrapassou o primeiro alvo, e depois ultrapassou também o segundo alvo, porque nós somos uma igreja missionária. Então, essa carta do apóstolo Paulo, ela vem também com essa intenção. Mas essa carta também, ela vem com o apóstolo Paulo se apresentando, porque um detalhe importante, a igreja de Roma, ela não foi criada, a igreja de Roma ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Apesar do apóstolo Paulo ele já ser conhecido ali no meio dos cristãos, ele não era uma pessoa conhecida pessoalmente em Roma. Então, o apóstolo Paulo, quando ele faz essas explicações, na sua carta de quem ele era, quem era o seu ministério, é também com a intenção de que a igreja de Roma o conhecesse. E o apóstolo Paulo, nesse texto, alguns detalhes, só para que sirva de introdução. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo, como eu disse, ele não fundou a igreja. Outro detalhe em relação a essa carta, é Deus quem concede gratuitamente sua justiça por ato de misericórdia e de perdão mediante a fé em Jesus Cristo. E aí o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar em relação a isso é que todos nós precisamos aceitar a Jesus. Mas pastor, por que isso? Porque Paulo também tinha uma preocupação de que se alguns judeus ali naquele momento, eles pudessem prejudicar a sua mensagem. Porque o apóstolo Paulo ele é o conhecido como apóstolo dos gentios. Então, em alguns momentos, o apóstolo Paulo ele criticava algumas posturas de alguns judeus. Porque eles diziam que a lei não era suficiente para a salvação. Então, o livro de Romanos, ele também tenta resolver esse problema. O apóstolo Paulo tenta resolver esse problema com essa comunidade. E outro dado importante. Alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra vão dizer que esse é um dos livros mais teológicos. E aí vem um desafio, porque é um dos livros mais difíceis de se entender. Então a gente precisa buscar e estudar muita coisa. O tempo todo esse texto, o texto de Romanos, ele vai lá no Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo volta para o Novo Testamento, olha para Cristo e fala, o que Jesus quis dizer foi isso. Olha aqui a renovação da nova aliança. Então esse é um texto que também acaba nos ensinando que o Antigo Testamento é importante? Sim. Porque para que eu entenda muita coisa a respeito de Cristo, eu preciso entender lá no Novo. Então, fazendo essa introdução a respeito do texto de Romanos, entendendo que aqui há uma visão missionária, vamos ler o nosso texto? Romanos 10, versículo 1 ao versículo 14. Para que a gente ganhe um pouco de tempo, eu vou ler em blocos, em partes, e logo em seguida a gente vai conversar um pouco a respeito deles. Romanos 10, nós vamos começar lendo do versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Irmãos, o desejo do meu coração
E a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que eles possuem zelo por Deus, porém, sem entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hoje pela manhã, o pastor ele falou sobre a reforma protestante. A reforma protestante, por exemplo, fala um pouco sobre isso. Contra a prática das indulgências. E como que a salvação ela é por meio de Jesus. Somente Cristo salva. É pela fé. E aqui nesse momento, pegando esse recorte, o que o apóstolo Paulo está começando a introduzir, primeiro, povo judeu, eles conhecem a lei, eles possuem zelo pelo Senhor, porém, sem entendimento. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? É que os judeus praticavam a lei, é que eles viviam de uma forma correta como a lei pedia, porém, entretanto, eles não colocavam Jesus Cristo como o autor da salvação. Jesus não era suficiente. Então, para que eles fossem salvos, eles precisavam o quê? Cumprir a lei. É assim que nós aprendemos? É pelas boas obras que nós seremos salvos? É mediante a obediência da lei que nós seremos salvos? E aí há um outro problema, porque em alguns momentos, alguns judeus cobravam dos gentios que eles até eles fizessem a circuncisão. Vamos lá em Gálatas. Gálatas 5:6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Olha o que o texto diz. Gálatas 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então o que o apóstolo Paulo nesse início ele está querendo dizer é que ele olha para o seu povo e ele vê que há um zelo. O próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo matava em nome de quem? De Deus. Ele achava que ele estava fazendo certo, perseguindo os cristãos. E aí, trazendo para a nossa realidade, para a igreja de hoje, parece que a gente se perde no nosso discurso e a gente comete o mesmo erro. Às vezes a gente julga algumas pessoas que estão vindo, por exemplo, pela primeira vez na igreja. E aí a gente espera dessa pessoa que está nos visitando uma mesma noção e uma mesma cultura religiosa. Às vezes na própria forma de se vestir. A gente olha com certo preconceito. A gente comete esse erro. A gente espera às vezes de uma pessoa, de um vizinho, de um ente querido, de um familiar, um padrão de moralidade que nós temos. Cobramos essa pessoa. E esquecemos que às vezes o grande problema dela é porque ela ainda não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou às vezes nós ainda falamos aquela célebre frase: o meu vizinho João é uma pessoa muito boa, só falta ser crente. É ou não é? A gente se perde. E sem perceber, a gente acaba se tornando esse mesmo judeu em que o apóstolo Paulo está dizendo: olha só, tem zelo, tem cuidado, mas sem entendimento.
às vezes nos falta esse entendimento de que o que vai salvar a vida dessa pessoa, do nosso vizinho, ou de alguém que nós temos aqui próximo, é a fé em Jesus. E aí, quando o apóstolo encerra, como ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, é porque a lei ela tem um papel que a gente não pode esquecer. É que na lei só há condenação. A salvação, se eu deixar de cumprir a lei, o que acontece? Vai preso, sou condenado. Cumpri a minha pena, saí da prisão. Se eu cometer de novo, o que acontece? Sou julgado novamente. Não há perdão. Então, quando o apóstolo Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, há uma nova aliança. Há uma nova perspectiva. Isso não quer dizer que a lei não deva ser cumprida. Sim. Mas além de ser cumprida a lei, eu preciso entender que sem Cristo, o simples fato do cumprimento da lei se torna vazio. Não me traz salvação. E eu penso que, agora me vem à memória, o testemunho de uma irmã, lá quando eu estava lá na Memorial da Tijuca, fazendo um trabalho lá na congregação em Santo Cristo. E eu lembro que uma irmã, ela tinha acabado de aceitar Jesus, entregou a sua vida a Jesus. E ela, normalmente, né, naquele ambiente ali, ela se vestia como todo mundo ali se vestia. E ela bebia, ela fumava. E eu lembro que um dia ela conversando comigo, e ela veio chorando, com um sentimento assim, se condenando. Eu lembro que ela disse assim: pastor, errei, vou sair da igreja, porque eu estou fazendo coisas erradas, e o Senhor não se agrada disso. Então, vou embora. E eu chamei ela e falei assim, o que aconteceu? E ela disse: pastor, eu fiquei a semana inteira sem beber, sem fumar, mas no sábado eu não aguentei. E aí eu voltei para o vício. Aí eu, nossa, e na segunda-feira? Ela, na segunda-feira eu não bebi, não fumei. E na terça? Ela também não. E na quarta? E aí? Eu falei, a semana inteira e só no sábado que foi que você... Ela foi só. Eu falei, amém. Um dia de cada vez. Por que você está se condenando? E aí foi no texto bíblico, a gente foi lendo, como Deus perdoa. E eu lembro que no final eu falei para ela assim, um dia de cada vez. Cada dia veja como uma vitória. E o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar a respeito da lei é justamente isso. A lei ela é uma orientação, ela serve para nos ensinar. E Cristo, ele nos relembra de que, no caso de eu não cumprir, há perdão. Eu não sou condenado, eu não sou preso, eu não sou isolado. Pelo contrário, através do perdão há uma nova oportunidade para que eu continue tentando. A lei não me condena, a lei não me separa. E o apóstolo Paulo ele continua. Agora nós vamos pular. E nós vamos lá para o versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Olha o que o texto vai dizer. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Alguns momentos em que eu quero destacar nesse pequeno recorte. Primeiro deles, a salvação está disponível a todos. Mas aqui há um parêntese, a todos aqueles que
creem. Precisamos entender isso. E há algo interessante a respeito disso, porque se com o coração eu aceito a Cristo, com a boca eu o confesso. É algo público. As pessoas vão ver. Nesse testemunho que eu acabei de citar, foi um testemunho de uma pessoa que creu, que falou com sua boca, mas através do seu testemunho, toda aquela comunidade pôde perceber que ela se tornou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo, ela não somente passou a anunciar esse Cristo que a libertou do seu vício, que libertou de uma vida que ela via que não agradava a Deus, mas também no seu testemunho a gente pôde perceber quão poderosa é essa mensagem de salvação. Transforma vidas. E a gente precisa entender que quando o apóstolo Paulo diz que não há judeu nem grego, é que essa palavra de Deus ela precisa ser anunciada a todas as pessoas. E aí, trazendo essa dinâmica que o tempo todo o apóstolo Paulo ele faz, Antigo Testamento, Novo Testamento, o chamado de Abraão. O chamado de Abraão, a palavra de Deus diz o quê? Sobre ti será bendita a sua família, é assim? Somente a sua família será abençoada? Como é que é? Todas as nações, todas as famílias da terra. Ou seja, a mensagem de salvação, quando recebida, quando eu recebo, quando alguém crer com o coração e anuncia com a sua boca, ela está fazendo com que essa mensagem ela não fique somente restrita a ela. Todas as pessoas passam a ter acesso. E essa dinâmica de que a gente precisa entender no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, há uma frase muito conhecida, né, que se dizia antigamente, que era a seguinte: quando você for pregar, pregue, se preciso, use palavras. Quem já ouviu essa mensagem? Pregue, se possível, use palavras. Eu acredito que naquele momento em que esse autor disse, ele estava querendo dizer muito em relação ao testemunho da pessoa. Em como testemunho ele fala muito alto. Mas eu creio que nesse momento em que o apóstolo Paulo nos ensina, e toda essa dinâmica, eu creio que, além do nosso testemunho, a gente precisa falar. É necessário que se fale. A gente, por exemplo, começou hoje o nosso culto falando a respeito disso. Atos dos Apóstolos, quando ele diz o quê? Não podemos deixar de falar o quê? Aquilo que nós temos visto e ouvido. Precisamos falar, é algo necessário. O nosso testemunho é muito importante. Mas a mensagem ela precisa ser falada e pregada. E às vezes algum vizinho seu, algum amigo seu está olhando para você e fala assim: nossa, eu acho que essa pessoa é crente. Mas você ainda não falou para ela que é. Ela ainda não conheceu Jesus através da sua boca. E às vezes é preciso falar. É preciso anunciar. É fácil fazer isso, pastor? Não. Às vezes eu tenho alguma vergonha. Às vezes eu tenho algum medo em relação à reação dessa pessoa. Porque às vezes eu escuto essa pessoa dizendo assim, ó, eu não gosto de crente. Não gosto de crente. Quem já teve algum amigo, algum vizinho que falou isso? Quem? Aí. Só que às vezes você nem sabe. Aí ela fala assim, ó, eu não gosto de crente, mas o Nilton eu gosto. Se o Nilton falar de Deus para mim, eu vou escutar. Uma vez, por exemplo, eu passei por isso. Tinha um amigo do trabalho que ele falava isso, eu não gosto de crente. Não vejo sentido em ler a Bíblia. E tinha algumas pessoas lá no trabalho que davam um testemunho não muito bom. E ele sabia que eu era crente. Um belo dia, irmãos, eu achei que foi sem querer. Eu mandei uma passagem bíblica para ele, no WhatsApp, sem querer.
E eu mandei. E aí depois eu vi que eu mandei, e naquela época não tinha como você apagar a mensagem. Eu falei, nossa, pronto. Leite derramou ali naquela mesma hora. E para piorar, ele era o meu chefe. Aí eu cheguei no trabalho, sentei e falei, nossa, ele falou, Jorge, depois eu posso dar uma palavrinha com você? Eu falei, eita, ele vai falar da mensagem que eu mandei. E aí, beleza, a gente foi almoçar, voltamos do almoço, ele me chamou na sala. Jorge, eu quero conversar, porque eu vi que você me mandou um texto da Bíblia. Eu falei, eita, pronto. Jorge, eu não sei o que você me mandou, mas aquele texto que você me mandou era o que eu estava precisando naquele momento. Aí eu falei outra coisa, você sabe que eu não gosto desse negócio de igreja, mas eu quero marcar um dia com você para a gente sempre ter 20 minutos, 30 minutos, eu quero ouvir o que você tem para dizer de Deus. Aí eu fiquei assim espantado, eu falei, eita, achei que tinha sido sem querer. E às vezes a gente, mesmo com todo esse medo, o Espírito Santo parece que dá um empurrãozinho. Vai lá, fala com ele. Faz um bolo e dá para ele. Fala assim, ó, Jesus me manda para que eu abençoe meus vizinhos, meus irmãos. Está aqui, ó. Eu estou te abençoando. Estou demonstrando generosidade. E é bacana, né? Como hoje no mundo onde a gente vê tão poucos gestos de amor, a gente quando oferece esses gestos parece que quebranta o coração da pessoa, né? A pessoa passa a estar mais propícia a ouvir a palavra de Deus. Algumas até mudam o pensamento que elas têm a respeito de alguma pessoa religiosa. Isso é obra de quem? De Deus, Jesus. É Ele quem faz essas coisas acontecerem. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que com o coração eu creio e com a boca eu confesso que Jesus Cristo Ele me trouxe essa salvação, essa transformação de vida. E isso é bacana. É lindo tudo isso que a gente está falando. E entender que zelo sem entendimento não vai nos levar a lugar nenhum. E que zelo sem entendimento vai acabar nos levando a fazer com que a palavra de Deus não chegue a algumas pessoas. Em que é necessário que eu pregue, que eu anuncie aquilo que Deus fez até mim. Mas o que mais me marca são os versículos 14 e o versículo 15. Olha o que o texto diz. Como, porém, invocarão a quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A gente falou muito aqui, nesse segundo recorte, a respeito de como é importante eu falar. E agora eu quero reservar um tempo para falar sobre enviar, sobre lançar para o campo. Há um pastor batista, um pregador, que ele dizia assim, ou todo cristão é um missionário, ou ele é um impostor. E é uma frase até de certa forma forte. E o que esse pregador ele quer dizer, Spurgeon, ele está querendo dizer o seguinte, que todo cristão ele tem o papel de anunciar as boas novas do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem cuidado dos seus pés? Tem cuidado dos seus pés? Eu servi um ano. Fiz um ano de serviço militar obrigatório. E eu lembro que no campo, Alex veio do campo, estava no campo há pouco tempo. Há um cuidado que eles sempre falavam para a gente. No momento do descanso, cuide do que, Alex? Dos seus pés. Alex, você é capaz de um militar acabar com o campo dele se ele não cuidar dos pés dele? Porque para onde você vai, quem que te carrega? Seus pés.
Por exemplo, qual foi a última vez em que você parou e falou assim, hoje eu vou botar meu pé de molho, vou lixar, vou dar aquela caprichada no meu pé. Você falou assim, nossa, minha unha está grande. Minha mãe brincava com a gente quando era criança, deixava a unha grande e falava assim, essa unha está parecendo a unha de garça. Está gigante. E eu lembro que no quartel eu aprendia isso, cuidem dos seus pés. A gente tinha que tirar lá o coturno, tirava a meia, secava os pés, passava um remédio para não dar frieira, passava talco. E eu lembro que onde eu fui para o meu campo, irmãos, não choveu em momento algum. Mas aonde eu passava tinha poça d'água. Aí o tempo todo meu pé estava molhado. E aí imagina, você ficar o dia inteiro com o pé molhado. O que vai acontecer? De tudo, vai infeccionar. Eu lembro que no último dia, eu fiquei com a unha encravada. Irmãos, nossa, eu não aguentava andar. E parecia que tudo me pediam para fazer correndo. E o que eu acho bacana desse texto, quando ele fala a respeito dos pés, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, e pegando toda essa dinâmica do envio, eu fico pensando a respeito do preparo. Preparo. E às vezes o que nos falta para que a gente pregue a palavra de Deus é o preparo. A gente precisa se preparar. E aí, se um militar ele precisa se preparar os seus pés para que ele continue a caminhada, para um cristão não é diferente. E aí eu penso, você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? E para que essa palavra ela continue sendo pregada, para que as pessoas continuem sendo evangelizadas, você tem preparado outras pessoas? Porque olha o que o texto diz. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem nada ouviram? Se eu não falo, ninguém crê. E como ouvirão se não há quem? E eu acredito que tem muita gente que não está ouvindo, porque parece que a igreja aí esqueceu do seu chamado de envio. E eu não estou falando, irmãos, em enviar para o Nordeste, para o Centro-Oeste, enviar para o Sul. Eu estou falando em enviar para a freguesia. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente, sem perceber, a gente acha que é um perfil. Por exemplo, aqui o Pedrinho, a gente viu aqui o Pedrinho. No início do culto, qual foi o nosso motivo de oração? Foi por quê? Por conta de um vizinho, um amigo. Pedrinho, por exemplo, deu exemplo de vários amigos dele, vizinhos. E aí é bacana, porque quando a gente olha para um menininho desse, e aí eu fui embaixador do rei. E eu lembro quando eu era embaixador, os meus líderes sempre falavam assim, chame um amiguinho. Fale de Jesus para um amiguinho. E eu, quando criança, eu tinha um certo medo, um certo receio de fazer isso. Só que quando eu me tornei conselheiro de embaixador do rei, eu passei por uma experiência diferente. Porque antes me pediam para convidar alguém. Aí, naquele momento, eu passei a ensinar esses meninos a também convidarem alguém. E criança tem uma força de vontade absurda. O povinho que a gente tem que preparar para enviar são as crianças. E eu me lembro que teve um dia, eu falando sobre missionário, um menino, o mais bagunceiro, irmãos, chegou para mim e falou assim, Jorge, conselheiro, esse negócio aí de ser missionário, quer dizer que eu só tenho que pregar, falar de Deus para as pessoas, para os meus amigos, para me tornar um missionário? Eu falei, sim. Ele, então é muito fácil. Eu pensei que era difícil. Pois bem, o tempo foi passando. E aí chegou uma mãe. E aí deu um testemunho para o pastor. E aí depois o pastor Nivaldino veio falar comigo, Jorge. E o pastor Nivaldino sabia que esse embaixador ele era muito bagunceiro.
você está sabendo do Gustavo? Eu falei, não. A mãe dele veio falar aqui, que ele disse para a mãe, falou, mãe, hoje eu sou um missionário. Aí ele falou, como assim, menino? Hoje eu sou um missionário. E depois ela foi chamada na escola. E a professora disse que ele colocou os coleguinhas sentados e disse assim, ó, sentem aí que hoje eu vou falar da palavra de Deus para vocês. Está aí um missionário enviado. E o que às vezes a gente precisa fazer e entender é que às vezes a gente precisa empoderar algumas pessoas. Usando um termo bem popular, empoderamento. E entender que o que faz você ter os pés belos não é a sua competência, não é somente o seu cuidado, mas é a mensagem que você está transmitindo. O poder está na mensagem do Senhor. A beleza dos pés daqueles que anunciam as boas novas está na mensagem de salvação. Daí a pergunta que eu tenho para você nessa noite, para te fazer é a seguinte: como é que estão os seus pés? Como estão os seus pés? Você pode parar no espelho e dizer assim, nossa, pastor Jorge, seus pés, ó, estão um brinco. O Senhor tem anunciado a mensagem de salvação. Você pode olhar assim no espelho e dizer isso? Ou você tem te faltado, às vezes, coragem? Ou, às vezes, talvez o seu problema seja o problema dos judeus. Talvez você há zelo, talvez você saiba de tudo isso, mas você, de alguma forma, está se colocando para trás e dizendo, opa, eu acho que eu não tenho competência para isso. Porque há uma lei, há requisitos em que vão me deixar aptos a anunciar essa mensagem. E aí, sem perceber, você está fazendo a mesma coisa em que alguns gentios faziam. Irmãos, não há exclusividade. Assim como a mensagem que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que vocês foram o povo escolhido por Deus, mas isso não faz de vocês alguém diferente. Deus também vai usar outras pessoas. Sim, Deus chamou missionários para irem para o campo, mas isso não faz dele pessoas especiais, de uma categoria em que só eles podem anunciar. Não, você também é um missionário. Você também é alguém que pode anunciar a mensagem de salvação. Talvez você seja essa pessoa do segundo recorte que nós fizemos. Você é uma pessoa que crê, mas que entende assim, eu só vou testemunhar. Só que sem perceber você não tem alcançado pessoas que estão só esperando assim, poxa, se a Dir falar de Jesus para mim, se ela falar, eu vou ouvir. E aí você, sem perceber, você se afasta ainda mais da vocação da igreja, que é a vocação do envio. Deus chamou cada um de nós aqui para sermos missionários. Nós somos pessoas capazes de anunciar o reino de Deus, porque essa mensagem ela é maior do que a gente. E a beleza dos meus pés não estão no quão estudioso eu sou da sua palavra, não estão de quão conhecimento que eu tenho, não estão relacionados à minha oratória, mas está relacionada na mensagem de que Jesus Cristo salva. Por isso eu quero te convidar nessa noite, para que você, fazendo uso dessa palavra, você possa primeiro pregar aos seus, falar de Jesus a essas pessoas em que vocês falaram o nome aqui. Tantos nomes, né? Olha a oportunidade da gente ter a igreja aqui cheia de pessoas sedentas para ouvir essa mensagem de que Jesus Cristo é a salvação.
eu quero convidar a você a também entender que a nós foi dada a tarefa de enviar. Enviar jovens, enviar crianças, adolescentes, mulheres, militares, alunos de faculdade. É papel da igreja enviar essas pessoas, empoderá-los, para que eles levem a mensagem de que, mediante a fé em Cristo Jesus, eles serão salvos. E para que a gente finalize, eu quero que você guarde esse texto. Como essas pessoas invocarão aqueles em que eles não creram, e como eles crerão de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Mas como pregarão se não forem enviados? Que nessa noite esse texto ele venha encontrar abrigo no nosso coração, e que a gente venha se permitir a ser usados pelo Senhor para a evangelização e para sermos mensageiros do Senhor a essa mensagem que mudou primeiro a minha vida e que eu creio que também mudou a sua. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer porque um dia a tua palavra chegou até nós, Senhor. E essa palavra, encontrando abrigo no nosso coração, trouxe para a nossa vida transformação. Mas também queremos te pedir, Senhor, coragem, Pai. Queremos te pedir, Senhor, discernimento, Senhor, dado pelo Teu Espírito, Senhor. Nos oriente, Senhor, quem são aqueles que estão sedentos para ouvir a Tua palavra, Deus. Não permita, Senhor, que um falso moralismo, Senhor, venha fazer com que pessoas não venham se render a Ti, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, aqui assim como o Teu apóstolo nos ensina, Pai, é Cristo, Senhor, o fim da lei. Que a Tua igreja venha entender, Senhor, que pessoas precisam conhecer essa mensagem de salvação, Senhor. E que no momento em que nós nos tornamos mensageiros dessa mensagem, então nós podemos dizer que os nossos pés, Senhor, que os nossos pés, eles se tornaram formosos porque nós anunciamos a mensagem de que Jesus Cristo salva e de que há salvação ao perdido. Jovens, mulheres, homens, crianças, Senhor, adultos, pessoas que estão sedentas por ouvir a Tua palavra, Deus. Empodere a Tua igreja, Senhor, para que ela possa cumprir a Tua missão de enviar pessoas, enviar para a freguesia, Senhor, enviar para cada bairro, Senhor, aqui presente, Senhor. Nos ajude a levar essa mensagem também aos nossos entes queridos, Deus. O campo missionário difícil, Pai. Nos ajude também a levar essa mensagem de salvação aos nossos vizinhos. Senhor, nos proporcione oportunidades, Pai, para que a gente leve essa mensagem que um dia chegou até nós, Senhor, e que gerou no nosso coração salvação, arrependimento. E que a nossa vida venha ser dedicada, Senhor, a levar essa mensagem. Pois aqui nós estamos, porque isso é que nós desejamos, Senhor. E a Tua igreja ora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar a você que você faça desse louvor a sua oração. Para que você venha se render a essa mensagem. Para que você venha dedicar a sua vida a levar essa mensagem de que só Jesus Cristo salva.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Vamos do início novamente. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu quero nessa noite fazer um desafio. Esse hino ele é um hino muito belo porque ele fala a respeito não só de como Deus ele é importante na nossa vida, mas no seu final ele diz assim, ó, eis-me aqui. Mas eis-me aqui para quê? Hoje nós aprendemos que nós dizemos eis-me aqui
para pregarmos a mensagem de que só Jesus Cristo salva, para pregarmos tudo isso aqui que nós acabamos de cantar, porque tem pessoas que ainda não receberam essa palavra e que é nosso dever, é também nosso papel transmitir essa mensagem. A mensagem não só de anunciar, mas a mensagem também de enviar pessoas. Por isso eu quero convidar a você que tem se sentido incomodado, ou tem sentido no seu coração o desejo de ser usado aqui na nossa igreja em algum ministério. Eu quero convidar a você a vir até aqui na frente, eu quero orar com você. Porque além do trabalho da juventude, eu tenho visto outras frentes em que eu posso anunciar a mensagem de Jesus. Eu tenho visto outras frentes em que eu posso empoderar meninos, meninas, jovens e adolescentes a também anunciarem essa mensagem. Por isso eu quero convidar a você que tem sentido incomodado a vir até aqui na frente. Alguém que tem sentido esse desejo? Eu quero convidar você a vir aqui até frente. Pode vir aqui à frente. Eu quero ser usado em algum ministério na igreja. Eu quero enviar pessoas. E assim como nós pregamos nessa noite, nós ouvimos nessa noite a mensagem do Senhor, talvez você tenha alguma pessoa, algum vizinho ou vizinha em que você gostaria de ter coragem, intrepidez para pregar o Evangelho, mas você não sabe se essa pessoa vai aceitar. Eu também quero orar com você. Tem alguém aqui nessa noite que tem esse desejo, que tem essa vontade, que eu quero pedir para que a igreja ore. Eu quero orar, pastor, com o Senhor para que Deus esteja me ajudando e me dando forças e coragem para pregar essa pessoa. Alguém? Há mais alguém? Às vezes é algum vizinho, às vezes é algum familiar, em que você às vezes fica assim, mas pastor, às vezes eu erro, como é que eu vou falar para essa pessoa? Nós acabamos de ler aqui que não é a lei que nos deixa apto a receber essa mensagem. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não tenha entregue a sua vida a Jesus, mas eu quero te convidar a nessa noite a dizer para você que Jesus nessa noite Ele entregou para você essa mensagem de salvação, de que Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua família, mas às vezes precisa começar com alguém. E talvez nessa noite Deus esteja falando assim com você, ó, é você. Você será o missionário em que eu vou enviar para evangelizar a sua família. Há alguém aqui? Alguém nessa noite que ainda não aceitou a Jesus? Eu quero convidar também a você que escutou essa palavra pelo YouTube. Manda uma mensagem, coloque um comentário, coloque o seu telefone. A nossa igreja quer entrar em contato com você. Nós queremos falar com você. Nós queremos saber em qual grupo você está inserido, porque nós queremos orar com você. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer nesse momento, Pai, porque há pessoas aqui, Senhor, que estão dizendo que querem pregar o Teu Evangelho, Senhor, que querem ser empoderadas com coragem, Senhor, e que estão à espera de uma oportunidade, Deus, para levar a Tua mensagem, Senhor. Faça com que essas pessoas estejam atentas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está fazendo ao seu redor, na sua vizinhança, na sua família, Senhor. E há pessoas aqui também, Senhor, que estão dizendo que querem ser usadas na Tua igreja para empoderar pessoas, para enviar pessoas, Senhor, a também levar essa mensagem, Deus. Senhor, que a Tua igreja esteja atenta, Senhor, àqueles que estão disponíveis, Senhor, para a Tua obra, Pai. Nos ensine, Senhor, a enviarmos pessoas, Deus, que pregarão essa maravilhosa mensagem, Senhor, de que somente Jesus Cristo salve, que é mediante a fé em que o Brasil, em que o Rio de Janeiro, em que a ilha do governador e a freguesia, Senhor, encontrarão salvação, Deus.
continue usando a tua igreja, Senhor, para o engrandecimento do teu nome, Pai. Nós cremos, Senhor, e nós vivemos na esperança que vidas se renderão a ti, Senhor. Nessa noite nós aprendemos, Deus, que há algo que depende de nós. Nós precisamos anunciar para que pessoas creiam e se rendam a ti, Senhor. E nós precisamos enviar essas pessoas para que mais e mais pessoas possam aceitar essa mensagem. Por isso te pedimos, Senhor, continue a nos usar, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Para que a graça de Jesus, Senhor, para que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo, para que essa mensagem seja espalhada por todo o nosso país, por todo o Rio de Janeiro, por toda a ilha do governador, Senhor. Porque o teu povo, que chama pelo teu nome, ora neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 A ti eu vou clamar,